Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da primeira semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 8, que nos diz assim: Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres. Uma chamava-se Ana e outra Fenena. Fenena tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. Isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo, e Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Amados irmãos e irmãs, nós vamos mergulhar no início do tempo comum, exatamente dentro do livro 1 Samuel e 2 Samuel. Então acho que vale a pena trazer aqui alguns contextos rápidos para que vocês possam então entender. O livro de 1 Samuel ele marca exatamente a transição do tempo dos juízes para o tempo da monarquia, onde nós vamos ter aí a dinâmica de reis. Nós temos 3 reis que acabam reinando sobre o povo de Deus: Saul, Davi e depois o rei Salomão. E aí nesse tempo havia uma grande instabilidade política naquele contexto e religiosa, visto que não havia rei. Então nós temos aí lideranças religiosas, espirituais e sacerdotes que muitas e muitas vezes estavam se corrompendo. Não tinha uma valorização de fato do ser humano, existia muita exploração e os sacerdotes caíam naquela história de concordar com tudo o que estava acontecendo. Nesse texto especificamente falando, temos uma nota geográfica importante. Diz aqui no texto que existia esse local chamado Silo. E a grande pergunta é que local seria esse? Silo era o principal santuário de Israel naquele tempo. Ficava lá em Silo a chamada Arca da Aliança, que era no local onde se encontrava ali as tábuas de pedra, que foram dados os 10 mandamentos a Moisés. Também tinha um pouco do maná que caía no deserto para alimentar o povo. E também nós tínhamos ali a vara de Arão. E aí sempre a ideia que se tinha é que se a Arca da Aliança estava junto do povo, então o próprio Deus estava junto a eles. Então não era um local qualquer. E a personagem central dessa primeira leitura é a figura de Ana, que ela é uma mulher estéril. E aí naquele tempo a esterilidade feminina era vista como uma desonra e uma fragilidade, visto que a mulher é compreendida como seu único papel fosse gerar vida. Visto que ela não tem então essa capacidade, ela era vista inclusive como uma mulher, podemos dizer, amaldiçoada. Deus não a amava, era algum pecado que a sua família tinha cometido. Então, era uma vergonha social, religiosa, moral e por aí vai. E aí o que acontece? Dentro do texto, o que a gente está vendo que está acontecendo aqui? Quando nós temos aqui Eucana indo oferecer sacrifício, ele dava à sua mulher Fenena e aos seus filhos e filhas uma porção que cabiam a ela. Só que a Ana, mesmo ele amando, e ele amava muito Ana, segundo diz o texto, mas ele dava apenas uma porção escolhida, especificamente falando porque Deus tinha deixado ela estéril. E aí diz o texto que a outra mulher, de Eucana, acabava magoando e atormentando ela, humilhando ela. E nós podemos trazer aqui à nossa mente, por exemplo, quantas situações a gente passa também de humilhação, até uma pressão social. Quantas e quantas vezes nós temos aí a sociedade nos pressionando, dizendo: mas você é assim, mas você devia ser assim, você devia ser mais produtivo, você devia ter mais sucesso, Quantas e quantas vezes a gente vê tantas pressões sociais que até nos levam a achar, às vezes eu vejo gente aí com 20 anos de idade,
que fez o primeiro concurso, por exemplo, não conseguiu passar. Nossa, então minha vida não dá certo, eu já estou atrasado, eu já estou assim. Porque parece que o mundo tenta nos levar para baixo ao ponto de nos humilhar. E a primeira pergunta que então eu trago para você dessa leitura é: como é que você lida com as pressões sociais? Como é que você lida com as humilhações? Como é que você lida quando as pessoas muitas vezes apontam o dedo ou levantam palavras que podem aí te decepcionar, te colocar para baixo? Como é que você lida com tudo isso? Eu acho que é importante a gente começar a olhar para essa questão. A segunda coisa também, diz o texto aqui no versículo 7, que todo ano isso acontecia, e aí Ana chorava e acabava não comendo. Por quê? Existia dentro de Ana um sofrimento invisível. Talvez as pessoas não enxergassem o sofrimento que ela estava passando, talvez as pessoas não conseguissem se colocar, né, no lugar de Ana. Aí podemos também trazer quantas Anas nós temos hoje. Quantas pessoas que passam por sofrimentos invisíveis. Quantas pessoas que estão às vezes do nosso lado, né? Um vizinho, alguém que também vai na mesma paróquia que nós. E a gente às vezes não para se colocar no lugar da outra pessoa. Amados irmãos e irmãs, cada pessoa sabe a sua dor. Cada pessoa sabe o seu sofrimento. Não cabe a nós achar que eu vou olhar para a vida do outro com a minha régua. Porque aquilo que talvez para mim tanto faz como tanto fez, para outra pessoa pode ser completamente importante, completamente pesado na determinada situação que aquela pessoa vive. É importante tentarmos olhar além e sentir, se colocar no lugar, se compadecer dos sofrimentos invisíveis. E aí, amados irmãos e irmãs, aqui o Cano chega e diz: por que não está chorando? Está chorando e não te alimentas? Porque aflige o seu coração, né? Mas Ana, naquele momento, no final das contas, ela, embora ia para um lugar sagrado, né, indo ali para Silo, mas ela acabava experimentando ali dores, competições, comparações. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais pesada. Será que existe algum lugar sagrado, como Silo, onde você muitas vezes experimenta dor, comparação, competição? Tem gente que às vezes é tão magoado com alguma realidade da igreja que às vezes ir para aquela determinada reunião, ir para determinado grupo, só gera em você mais dores. O que é que eu vou te dizer agora? Eu vou te dar um conselho. Primeira coisa, todas as suas dores, coloca aos pés de Cristo. Coloca aos pés da cruz. É na cruz onde ganhamos sentido. É na cruz onde as dores se encontram com as dores de Cristo. E somente Jesus para entender aquilo que nós passamos. Também quero te dizer uma coisa. Não importa se a sua dor é visível ou invisível, como a Diana. Deus, ele consegue entender as nossas dores invisíveis. E que nós também possamos olhar para essa leitura, se colocar no lugar desses personagens e pensar: quantas e quantas vezes eu sou, então, como Fenena, a outra esposa de Eucana? Quantas e quantas vezes eu acabo me sentindo superior ao outro? Acabando também gerando dores no coração do outro. Para quem não sabe, aquele mandamento que nós dizemos, não matar, não é apenas tirar a vida do outro com uma faca, com um revólver, mas muitas vezes tiramos o brilho no olhar do outro com palavras que proferimos. Tudo isso porque, ao invés de sermos misericordiosos, nós somos pedra de tropeço para o irmão. Que nesta segunda-feira nós possamos então buscar converter o nosso coração. Não é papel nosso, não é o correto ferirmos os outros, mas tentarmos apresentar Jesus para os outros. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Daqui a pouco, às 7 horas da noite, temos aqui ao ar o vídeo do Evangelho desta segunda-feira. Até mais.